Novo paredão formado no BBB 23 agora com 4 pessoas, mas desta vez a gente não volta para eliminar, mas sim para ficar. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que vai ser? Quem você quer que fique? Quem você quer que saia? Vem com a gente, não é tempo de BBB. Para falar comigo sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil, vou convidar aqui Jéssica Malta, minha colega aqui do Jornal Tempo. Jéssica, bem-vinda mais uma vez. Ei, Renato, obrigada pelo convite de novo. Estou aqui. Dessa vez eu acho que dessa vez eu tô sem plaquinha, mas vou declarar minhas torcidas como sempre. Ah, gostamos disso. Plaquinhas também eu estou, mas eu tenho algumas pessoas para criticar, talvez podar do jardim do BBB 23. Mas vamos chegar lá, começando pela formação desse paredão da semana, que são um paredão formado por 4 pessoas. Temos Domitila, mais uma vez no paredão. Temos aí Amanda, temos Larissa e a estreante, talvez uma pessoa muito aguardada no paredão, que é Marvila, que não se safou da prova bate-volta, né, desse fim de semana. E com um diferencial desse paredão, né, Jéssica, que o público não vota para eliminar, vota para poder ficar. É uma dinâmica que acontece em A Fazenda e uma coisa inédita no BBB, né? Então vamos começar do começo começado falando sobre essa formação em si. O que você achou desses 4 nomes aí nessa berlinda? Assim, eu acho importante, né, a Marvela no paredão, por ela nunca ter ido, enquanto isso, outras pessoas, tipo a Domitila no sexto paredão, né? Eu não gostei da Domitila no paredão. Eu achei a justificativa da Aline péssima. Eu achei muito fraca a justificativa dela. E assim, mas eu acho que pelo resto da formação foi importante. A Larissa estar no paredão é importante porque ela entrou com esse discurso, voltou com esse discurso de vou movimentar o jogo, mas a única movimentação que ela faz é tentar queimar a Domitila. Ela não movimenta de outras maneiras, né? E a Mávila tinha que estar por ser planta e a Amanda é bom ela ir em mais um paredão até pra gente testar um pouco dessa popularidade que ela parece ter, né? Entender um pouco. Aí talvez já entra nessa dinâmica de ser quem você quer ficar, eu acho que vai dar para medir um pouco, vai dar para saber esse embate entre Domitila e a Amanda para saber quem é mais forte, porque é uma coisa que a gente vê a internet bem dividida entre as duas, né? Exatamente. E o que eu acho em relação a isso, a esse paredão, é que a Aline, ao meu ver, ela cometeu um erro muito sério no jogo dela, se tornando um pouco incoerente, né? Porque votando mais uma vez na Domitila, para mim eles estão dando um fôlego para a Domitila realmente chegar mais adiante no programa. Tem várias pessoas ali que ela poderia votar, poderia indicar, né, já que ela era a líder da semana, e eu vejo que talvez ela seja muito influenciada, induzida a votar pela Bruna, principalmente. Eu acho que esse comportamento da Aline, de pegar a Domitila novamente, depois até mesmo ela ficou fazendo uma reflexão, né, depois da votação, se será que realmente tinha sido uma boa escolha essa indicação, né, da Domitila nesse momento novamente. Então eu acho que vale esse olhar para a postura da Aline indicando novamente a Domitila. Eu acho assim que tá dando mais força para ela. Em relação a É, Marvel, pode falar. eu acho que com certeza, assim, desculpa te interromper, mas você fala dessa questão de dar força, né? É mais VT para Domitila, né? É mais o nome dela sendo falado lá. Quem é perseguido é muito lembrado, né? E a gente tem um histórico de BBBs, de pessoas que vão muito ao paredão, de ficarem fortes dentro da casa. Então eu acho assim, elas continuam dando enredo para Domitila, e não é uma estratégia boa nem pro jogo delas, né? Não, não mesmo. Isso fortalece, a gente igual você falou, né, na trajetória do BBB, outros participantes que passaram por situações semelhantes e que chegaram, foram longe no programa. Então, elas acabam minando a própria estratégia dela. Realmente quer eliminar a Domitila, mas não conseguiram ler, não estão conseguindo ler o que está realmente acontecendo no jogo. Em relação à Marvel, eu acho que eu tinha passado a hora dela ir pro paredão. Acho que
ela é uma planta mesmo. A gente não tem como a gente falar assim, ai, não é, gente. É. Na mesma proporção que também é Amanda uma planta. A Larissa chegou com uma, né, voltou com uma promessa de, ai, que não sei o quê, com informações externas, mas ela não tá sabendo usar isso em prol do jogo. Eu acho que inclusive bateu nela uma certa preocupação, porque ela dimensionou coisas. Eu acho que ela pegou meio uma coisa da charada da temporada passada, que deu uma aumentada em algumas coisas e alguns pontos do programa. E eu acho que ela bateu uma preocupação dela estar enfrentando a Domitila nesse paredão e com medo de ser eliminada. Que é uma coisa que a gente não pode É, descartar, que pode vir a acontecer. Qualquer nome que está no paredão pode ser eliminado, né? eu acho que deu pra sentir esse desespero, eu acho que tanto nela quanto na Amanda, quando elas viram a formação do paredão. Eu acho que, inclusive, ela deu a imunidade. Eu não lembro qual das duas. Uma das duas deu a imunidade para Alface, acho que foi a Larissa mesmo, né? A Larissa deu a imunidade para Alface para não enfrentar, para não correr o risco de enfrentar Alface e Domitila. Porque, assim, ia ser difícil, porque o Alface, quando ela voltou, o Alface tinha crescido muito no jogo, né? Então, assim, eu acho que bateu um desespero nela, assim. Eu acho que foi uma jogada. é, não foi uma jogada inteligente da Aline, se ela pretende proteger o grupo dela também. Não foi uma jogada inteligente ter colocado a Domitila, talvez ela devia ter colocado uma pessoa que talvez fosse mais apagada no jogo, né? Talvez até o próprio César Black, que ele é muito perseguido também, mas talvez faria mais sentido em termos de proteção De do que estratégia, jogar uma né? pessoa, que jogar uma pessoa que a Larissa falou que estava forte. Então, assim, eu realmente não entendi. Eu acho que tem essa questão da influência da Bruna, e essa questão da Bruna é uma coisa que me incomoda bastante, porque, assim, todo mundo tem atitudes machistas lá. Todos nós temos atitudes machistas, né? Mas Exatamente. é o dois pesos e duas medidas, porque a Domitila, ela não pode errar de maneira alguma, mas elas podem errar de várias maneiras, que é uma coisa que não foi feita por mal, elas são bom coração, mas outras pessoas não são bom coração. É um jeito que elas julgam muito diferente o próprio grupo delas, e quem não tá no grupo é completamente errado, é maldoso, é agressivo, e assim, chega a ser até ser irônico a Bruna chamar outras pessoas de agressivas, né? Porque não dá Ela pra é um negar que exemplo de ela é um agressividade, né? exemplo de agressividade. Ela não chegou a bater em ninguém, mas a forma como ela explode é uma coisa que até impressiona, porque ela xinga, ela fala palavrão. E você falando essa questão do machismo, uma coisa que me chamou a atenção, que até mesmo a comparação de atitudes, né, após a formação do paredão, estava falando sobre Domitila e houve até uma comparação mesmo com Gabriel Fop, que as pessoas ali dentro meio que passando um pano para o Gabriel e relativizando o que aconteceu ali dentro, e principalmente em relação à própria Bruna. A Bruna participando dessa conversa, relativizando essa questão do que aconteceu entre ela e o Gabriel, como se fosse uma coisa assim, não, tadinho, não é bem assim. Então é um machismo, uma perseguição que criou-se em relação a Domitila, e é uma coisa que me lembrou muito a Ive com o Babu no BBB 20. É uma questão que se criou que eu não consigo ver um fundamento, eu não consigo ver um porquê, sabe? O que que realmente justifica de fato essa perseguição. E eu vejo que está sendo a gasolina, o combustível de Domitila e do público que torce pela, ou passou a torcer para Domitila a partir dessa perseguição que está acontecendo. Eu acho que assim, a Domitila ganha destaque com isso, né? Eu não tinha uma torcida declarada, mas eu comecei a me afeiçoar pela Domitila por causa dessa perseguição, porque é uma coisa assim que não faz sentido. Eu acho que a gente tende a abraçar as pessoas que a gente acha que estão sendo injustiçadas, né? Foi assim, claro que não dá pra comparar porque a Juliette foi um fenômeno, mas a Juliette foi muito injustiçada no BBB dela também. Então a gente abraçou ela, tanto que no discurso de campeã, né? Eu lembro que o Thiago Leifert falou que a Juliette não estava sozinha, porque o público abraça quem geralmente está sozinho na casa, quem geralmente leva mais, assim, né? E eu acho que estão fazendo, dadas as proporções, porque eu acho que a Juliette, ela tem um carisma diferente, estão repetindo um erro, assim, que 23 edições você não pode repetir um erro desse, né? Não é um comecinho da história, né?
Se fosse um BBB 1, BBB 2, a gente até entenderia. E agora, por falar ainda em paredão, tem essa dinâmica que as pessoas, né, dessa semana, que as pessoas até falam assim, o BBB virou a Fazenda, porque a gente não vota para eliminar, vota para manter no programa. E eu confesso que é uma coisa que me causou muita dúvida, porque aqui no Portal Tempo, sou eu que subo as enquetes no portal para as pessoas darem opinião, para até a gente medir como é que tá essa temperatura, o que, que as pessoas estão achando. E quando eu fui fazer a enquete, a primeira coisa que eu, né, faço a pergunta é: quem você quer que saia do BBB? Aí quando eu tava terminando, eu falei assim, gente, não é sair, quem que as pessoas querem que fique no programa? Isso me gerou uma confusão. Você acha também que pode ter essa confusão para o público? Eu acho que sim, eu acho que é uma mudança muito em cima da hora. Embora seja interessante para a gente enxergar as questões de favoritismo, né? Eu acho que é uma mudança, assim, meio sem razão para acontecer dentro do jogo. Eu não vejo como que isso acrescenta para o jogo lá dentro e como que isso. Eu acho que é uma mudança meio sem justificativa, assim, para ser sincera. Eu acho que o Boninho, sei lá, pensou: o que que eu posso fazer dessa semana? E teve essa ideia de mudar a lógica da votação no meio com o jogo andando já, com o jogo para reta final quase, né? O top 10. Eu acho, no mínimo, estranho, assim, para ser sincera. Me causou um certo incômodo essa decisão de se trazer essa inversão, esse voto inverso, como o Boninho chamou. Porque essa confusão, as pessoas estão acostumadas com uma trajetória você sempre votar para eliminar. E eu estava vendo as enquetes, elas têm oscilado muito. E eu não sei até que ponto as pessoas estão realmente votando certo, né, nas enquetes, apesar de que elas não influenciam, né, no resultado, na votação que acontece no site do programa. Mas eu fico pensando até que ponto isso realmente vai ajudar, vai interferir, ou o que, que pode acontecer com essa dinâmica. O fato é que começou-se com a Larissa como a menos votada até então para poder deixar o programa, mas agora, antes de entrar aqui e poder gravar, estava olhando, inclusive aqui a enquete do Portal Tempo, e a maioria estão dando também a Marvila como a menos votada. Aí vem uma outra questão também. Será que essa dinâmica ajuda também essa questão de eliminar plantas? Eu acho que ajuda, mas assim, pode ser uma estratégia para eliminar plantas. Mas aí já chega numa coisa que eu acho que vale avaliar é o que define uma planta para o público, né? Porque a Marvel é sim uma planta, mas a Amanda, que tem um favoritismo, é tão planta quanto. O que a Amanda fez? Como ela se posicionou no jogo? Ela não se posiciona no jogo. Agora ela está se posicionando, e eu acho que de maneira errada, porque ela tá priorizando um grupo que não a priorizava antes, né? Porque quem priorizava a Amanda lá era o Sapato e só, assim, de verdade, né? E agora a Amanda se juntou com um grupo que ela era só uma peça, assim, do jogo. Ela era só uma peça do Quarto Deserto. E agora ela tá assim, defendendo com unhas e dentes pessoas que eu acho que, assim, se não tivessem tido as expulsões, as eliminações, eu acho que ela não estaria com essa prioridade toda para eles, não. Eu estava lendo na internet algumas pessoas falando sobre esse crescimento da Amanda no programa e eu concordei até mesmo com o Chico Barney falando que a Amanda ela cresceu no jogo, vamos dizer assim, a partir do momento que a Larissa voltou e falou que ela tinha uma torcida, que ela descobriu que ela tinha uma torcida aqui fora. Só que eu acho que ela, pela forma que uma Larissa pode ter falado, inflou de uma forma até mesmo exagerada essa questão da Amanda e ela passou a tentar se destacar de alguma maneira, mas destacar não fazendo muita coisa, né? Ela talvez falando mais algumas coisas, mas nada realmente que contribua para o jogo. Talvez ela tentando se dar um destaque, participando da casa, se fazendo ser ouvida, mas não na tomada de decisões efetivamente e não envolvendo em confusões e tretas.
Então acho que a volta da Larissa deu uma certa impulsionada na Amanda. Tava pensando, lendo essa análise do Chico Barney, até concordei com isso. Porém, ela não deixa de ser uma planta. Eu acho que ela não deixa de ser uma planta, tanto que o meme dela é o meme daquela obra de arte, né? A mulher deitada na cama e assim, os prints que você vê da Amanda, ela tá sempre deitada na cama. Quando você vê alguma notícia sobre ela, é sempre a foto dela deitada na cama. Ah, a Amanda falou isso e é sempre uma foto dela deitada na cama. Então, assim, é aquela coisa. Mas assim, o sono, ficar deitada na cama e dormir é uma coisa que funciona, a gente viu com a Poca, né? A Poca chegou longe dormindo. Mas eu acho que, assim, nada justifica. Eu não vejo uma justificação muito plausível para essa torcida da Amanda, assim. Ela é uma pessoa que é divertida, é legal ver a forma como ela dança nas festas, é uma coisa que muita gente se identifica, mas eu acho que para além dessa identificação, eu acho que falta alguma coisa dela dentro do jogo, sabe? Pelo menos para que eu possa torcer por ela, por exemplo, falta alguma coisa. Não, não tenho nada contra a pessoa Amanda, acho divertido a forma como ela é, acho identificável muitas coisas, mas assim, para torcer num jogo, eu acho que a pessoa precisa se posicionar mais. É uma categoria também que está sendo inaugurada nessa edição, que é a planta favorita, né? É, Que eu acho que eu não lembro nesses 23 anos de BBB, uma planta favorita. A gente sabe, sim, de plantas que chegam ao pódio, mas uma planta tão favorita com uma torcida tão grande como a Amanda está conquistando, eu acho que é uma coisa inédita. Eu posso estar falando alguma besteira, né? Mas eu não lembro disso, de uma planta com uma torcida tão grande, um movimento tão grande, né, que está crescendo aqui do lado de fora. Mas eu colocaria, assim, de fato, ela e a Marvel no mesmo lugar, no mesmo patamar. E aí vem a questão, por que que as pessoas, então, ainda conseguem criticar a Marvel e defender a Amanda de como se ela fosse um cristal, um bibelô, uma pessoa que não pode, como se fosse a intocável, né? Fazendo um mutirão e eliminando, como aconteceu semana passada, o Gabriel Santana. É, isso é uma coisa muito que eu acho muito complexa e que eu ainda não consegui encontrar uma resposta. eu acho que a resposta ainda tá nessa coisa da identificação. No início do Big Brother, eu vi uma análise, eu não lembro de quem que era, mas era uma análise muito boa, de que a Amanda, ela meio que representava a protagonista do filme que fica com o cara, a protagonista que é diferente, que teoricamente é fora do padrão. A Amanda não é uma pessoa que está fora do padrão, mas o público enxerga ela dessa maneira, né? E talvez aquela pessoa, aquela garota que fora do padrão, que ela vence. É um plot, assim, de milhares de filmes. Eu acho que talvez, se olhar a Amanda por essa ótica, pode explicar um pouco, muita gente se enxergar nela e ter ela como favorita, né? Mas assim, você pensa, vai fazer um VT da Amanda no jogo, o que que vai ter nesse VT? Nada, né? Não consigo ver nenhum elemento assim, a não ser das danças dela, que sim, são engraçadas, às vezes podem ser até como coisa, uma vergonha alheia para algumas pessoas, mas não tem uma contribuição. Talvez os momentos que ela esteve com cara de sapato lá dentro, quando ele tinha as crises de ansiedade dele, que ela estava lá amparando ele, que ela foi sim, nesse momento, uma pessoa muito importante ali, que ela deu uma acalmada no cara de sapato, ajudou ele. Mas fora isso, não sei o que se colocaria. Aí eu fico pensando, se ela chegar à final do BBB, sempre tem aquela VTs grandes, né, sobre a trajetória. Como é que vai ser uma da Amanda, então? Parando pra pensar em 100 dias de programa. A mesma coisa seria da Eu não, Marvila. vai ser uma coisa estranha, assim. Eu acho que a Amanda chega à final por causa dessa torcida que ela tem, né? Que é uma torcida dedicada, mas assim, eu acho estranho e eu acho que o público tá seguindo a mesma lógica de dois pesos, duas medidas que a casa, né? Porque a Marvel ser um absurdo, ela ser planta, e a Amanda não, porque ela dança esquisito, porque eu acho assim, a forma como ela se portou com o cara de sapato foi muito importante, deu um destaque, mostrou a pessoa que ela é,
Mas quando a gente fala de jogo, né, essa questão, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ser uma pessoa interessante, mas também tem que jogar. Eles estão lá para jogar, é um negócio que vale dinheiro. Então, assim, é o maior prêmio em dinheiro ainda do Big Brother, né? Então, você imagina o maior prêmio do BBB indo para uma planta, eu acho que seria muito estranho. Assim, eu, como uma fã de reality show, eu acho que seria decepcionante. Eu tô nesse mesmo barco que você, viu, Jéssica? Não queria mesmo que. Eu acho que o prêmio sempre tem para aquela pessoa que se destaca de alguma maneira. Seja positivamente, né? Quando eu falo negativamente, não é como um sentido de planta. Negativamente, assim, às vezes as pessoas têm atitudes que não são legais e tal, mas que teve um protagonismo dentro do programa, sabe? E como positivamente, como a gente tem várias pessoas que destacaram ao longo desses últimos anos de BBB, é, que acabaram levando o prêmio. Outros eu acho que mereciam bem mais, né? Mas acabaram não levando. Mas enfim, sempre pessoas com um certo protagonismo. E nessa temporada realmente não tem. Aí eu fico vendo que até mesmo na enquete aqui do tempo que a gente fez sobre o favoritismo, né? Temos ainda na liderança a Amanda e temos também a Domitila. Então, eu, Renato, se eu pudesse escolher nesse momento, falar assim, Renata, a final do BBB é agora, você vai escolher para quem vai. Tá entre Amanda e Domitila. Para quem você daria? Eu iria na Domitila. Eu também iria no Domitila com certeza, porque é uma pessoa que movimenta o jogo, ela movimenta a casa. Essa coisa da perseguição também. Eu acabo sempre abraçando as pessoas que são perseguidas, então não tem jeito. Eu acho que ela é injustiçada lá dentro pelo olhar e pelo julgamento das pessoas. Eu acho que o julgamento com a Domitila pesa. Não tô falando que ela não errou. Ela errou sim. As falas dela foram machistas, sim. Mas assim, todo mundo reproduz machismo, né? A gente está em constante evolução, tentando aprender e tentando, porque é uma coisa muito enraizada, né? Não que justifique, mas eu vejo que a Domitila entendeu que ela fez de errado, ela pediu desculpas, mas assim, a desculpa dela nunca é aceita, né? Se fosse outra pessoa pedindo desculpa, não, tudo bem, você tem o coração bom, mas a Domitila não. O grupo Pra... do fundo do mar, né? E aí eu já acho que pega uma discussão, assim, eu tenho zero lugar de fala para falar disso, mas eu escuto muito o que a Sara Aline fala, né? A Sara Aline traz uma discussão de racismo estrutural, e eu acho que é válido ouvir o que a Sara fala, porque ela fala muito bem, né? E a gente tentar observar e aprender também. Eu acho que o Big Brother é bom pra gente observar e aprender as nossas atitudes até aqui fora, né? Exatamente. Você falou sobre a questão do racismo, que é uma coisa que eu tinha até pensado aqui e até pontuar, porque eu sinto que há essa diferença, porque até tá pensando na minha fala no começo do programa, quando a Bruna e a Larissa falam sobre o Gabriel Fop. O Gabriel Fop, que é um cara branco, foi minimizado o que ele fez. Para Domitila, não. Então são várias coisas que têm que ser pensadas mesmo. Eu acho que a questão do racismo e do preconceito é um tema que está acontecendo, está sendo debatido neste BBB, por mais que não seja, às vezes, de uma maneira tão clara, mas em muitas coisas estão acontecendo ali, dá para a gente colocar a questão do racismo no meio. Eu falo como um homem negro, né? Eu acho que aí nesse eu me encaixo, eu posso falar com propriedade, que eu sim reparo essas questões acontecendo. E diante disso tudo também, dessa questão do racismo, mesmo com as falhas da Domitila, eu vejo que ela seria uma pessoa muito importante para poder ganhar. Eu queria, na verdade, que fosse uma pessoa negra diante desses discursos que têm acontecido dentro do programa. E se eu vejo que a Domitila tem um potencial maior de todos que estão ali dentro, nesse top 10 para poder ganhar, eu votaria na Domitila por isso, que seria uma forma também de mostrar para as pessoas essa questão que está sendo debatida no programa e as pessoas que estão ali dentro, muitas delas, não estão entendendo, não estão conseguindo entender o que está acontecendo. E a Aline Whirley, eu acho que ela está muito nesse lugar que, apesar de ser uma mulher negra, ela não está conseguindo entender e ler o que está acontecendo, mas sempre é tempo de aprender. E eu acho que seria mais uma mensagem importante dessa temporada.
Eu concordo, eu acho que seria uma mensagem importante. E quando você fala da questão da Domitila, nem é só Domitila, né? Eu lembro muito do dia que a Saraline desabafou com o Fred Desimpedidos, que agora é Fred Bruno, né? E ele falou que viu maldade. Ela tava triste. Ela tava se expressando, sabe? Ela não gritou em nenhum momento. Ela tava se expressando, dava pra ver a dor na voz dela. E por que que enxergam maldade nela e não enxergam maldade, por exemplo, na Bruna, que é totalmente explosiva? Porque as explosões da Bruna são um momento frágil dela e aquele discurso da Sarah, por exemplo, que foi super sentido dela, né? Ela tava com ódio no olhar. Não existe isso, sabe? É Pois uma é. coisa que a gente tem que se pensar. Por que que a gente vê as coisas desse jeito? Eu digo eu como uma mulher branca, né? Será que eu veria essas coisas assim? Será que eu tenho que me melhorar e aproveitar assim para refletir e pensar como essas coisas podem afetar a minha visão dos outros? Eu acho que é importante, que tem sido um debate importante do Big Brother. Exatamente. E vale muita reflexão, né, Jéssica? Acho que para todo mundo que é um entretenimento, é um programa de entretenimento, mas que trazem sempre pautas importantes para a nossa sociedade. Eu acho que a gente também precisa entender, passar a ver o programa dessa maneira. Acho que vale a reflexão para todo mundo, né? Concordo. Eu acho que assim, é um programa baseado no relacionamento entre pessoas, né? Então, não deixa de ser. Eles estão sob condições diferentes das que a gente vive, né? Talvez parecido um pouco com o que a gente viveu na pandemia, mas assim, eles estão carregados lá com os nossos comportamentos, com a nossa cultura. Então, assim, reflete o que acontece aqui fora. Então, acaba sendo bom para a gente poder observar essas coisas. Com certeza. Jéssica, agradeço demais a sua companhia, a sua contribuição no programa de hoje mais uma vez. Espero você de volta em breve, nessa reta final de BBB. Então as portas estão Eu que agradeço o abertas. convite. Seja sendo nosso Tadeu Schmidt ou aqui presencialmente na nossa mesa, viu? Pode deixar. Tô ansiosa para voltar para a mesa aí. Ah, em breve você vai voltar. Muito obrigado pela companhia, pelas suas opiniões, viu? Então, Eu até que a agradeço. próxima. Pessoal, Até. ficamos por aqui então. Até o próximo É Tempo de BBB. Tchau.